Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu só quero te ouvir. Por favor, fala comigo. Cala a voz da carne e do sangue, para que apenas a tua voz entre nos meus ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que todos nós temos de ouvi-la neste momento. Pai, ouve a oração da tua igreja, fala conosco, Senhor, e que eu não venha falar de mim mesma, como já foi orado aqui tantas vezes, mas que seja assim a tua palavra, a tua voz em nossos corações. Senhor, eu te peço, ouve a nossa oração e traz a tua mensagem sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Capítulo 5. Essa é a terceira mensagem de uma série de 3 mensagens que o Senhor me deu dentro desse contexto dos primeiros 5 capítulos de Josué. E eu gostaria de tratar nesta noite com a igreja sobre essa passagem bíblica, a última mensagem dessa série de 3 mensagens. Eu já preguei a primeira aqui, sobre a necessidade de nós nos santificarmos, baseado em Josué, capítulo 3, versículo 5, onde o Senhor diz: santificai-vos, porque amanhã Ele fará maravilhas no meio de vós. Já preguei também a segunda, onde o Senhor falou conosco: saí do Egito, mas o Egito não saiu de mim. E esta é a terceira mensagem, dentro desses primeiros 5 capítulos de Josué. Josué, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Podem se assentar, queridos, em nome de Jesus, e sente glorificando, aplaudindo e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno da tua adoração neste lugar. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, meu objetivo aqui nesta noite é trazer uma palavra profética. Uma palavra que eu creio que irá se cumprir, ou já está começando a se cumprir em todo o nosso país. Eu quero profetizar sobre a minha vida e a sua vida nesta noite. Que o nosso maná vai acabar. Não me bote para correr ainda daqui. Aguarde e ouça o que eu tenho para dizer. Mas eu profetizo sobre a tua vida que o teu maná vai acabar. Ele vai acabar em nome de Jesus. Para que nós possamos entender o que o Senhor quer com isso. Que tipo de profecia é essa? Que eu creio que não é minha, mas é do próprio Deus. Nós precisamos entender o que é o maná. E em que contexto ele surge. Em primeiro lugar, essa passagem da palavra de Deus fala sobre Páscoa. E fala sobre maná. A Bíblia diz, então, que quando Israel celebra a Páscoa, nesse contexto, ela está celebrando apenas a terceira Páscoa. A Páscoa foi uma instituição dada pelo Senhor, uma aliança festiva dada por Deus ao povo de Israel. Quando? Quando Israel estava saindo do Egito. A palavra de Deus diz que Deus, no capítulo 12 do livro de Números, como está registrado, Deus chama Moisés e diz: Moisés, essa será a Páscoa do Senhor, a minha aliança festiva. Eu quero que vocês comemorem, no 14º dia do mês, vocês vão comemorar a Páscoa. O que vai ser a Páscoa? Desde o 10º dia do mês, vocês vão separar um cordeiro jovem, de 1 ano, novo, sem mácula, sem defeito. Vocês vão separar esse cordeiro desde o 10º dia do mês. E no 14º dia vocês vão imolar esse cordeiro. E o seu sangue vocês vão separar. E vocês vão marcar
como vocês devem se lembrar da história, vocês vão marcar os umbrais das portas das casas. Então, quando o anjo da morte passar, eu vou me lembrar desse sinal, por causa do sangue do cordeiro. E a casa que tiver marcada com o sangue do cordeiro, não sofrerá o dano da morte dos seus primogênitos. A Páscoa assim será. A aliança que eu tenho com Israel, de festa. Essa aliança deverá ser perpétua, disse o Senhor, no versículo 14, no versículo 17 e no versículo 21 do livro de Êxodo, do capítulo 12. O Senhor diz repetidas vezes para o povo de Israel: vocês comemorarão essa aliança perpetuamente. Será um estatuto perpétuo. 3 vezes o Senhor enfatiza isso. Ou seja, Israel tinha a obrigação de comemorar diante do Senhor, porque a Páscoa era o símbolo do livramento de Deus, que Deus estava dando para o seu povo na saída do Egito. Livramento da escravidão e livramento da mortandade dos primogênitos. Então assim, Israel, no Egito ainda, comemora a primeira Páscoa. Como é que foi feita a primeira Páscoa? A palavra de Deus diz no versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo, que a primeira Páscoa foi feita às pressas, pela fé, conforme o mandado do Senhor. Olha, vocês deverão comer a Páscoa assim. Não vão comer crua, não vão comer cozida em água, vocês vão comer o cordeiro pascal assado no fogo. E vocês vão comer tudo no crepúsculo do dia. Vocês devem comer ele preparado, com o cinto nos lombos, sandálias nos pés, a ponto de sair do Egito. A primeira Páscoa foi feita assim, pela fé, no Egito, às pressas. Come rapidinho, daqui a pouco o anjo da morte passa e a gente vai sair de 400 e tantos anos de escravidão. Deus vai fechar essa conta aqui e vai começar uma nova história. 1 ano depois, diz a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 9, do versículo 1 a 5, que 1 ano depois, Deus lembra, na sua misericórdia, o povo de Israel e diz para o povo de Israel: comemorem a Páscoa, chegou a época, é uma aliança festiva que vocês devem ter como estatuto perpétuo, ou seja, deve passar de geração em geração. E quando os filhos de vocês perguntarem que ritual é esse que vocês fazem, matando e sacrificando esse cordeiro, vocês vão explicar para eles. É porque o Senhor, um dia nós fomos escravos no Egito e Deus nos livrou. E Ele livrou também os nossos filhos, que não permitiu que os nossos primogênitos fossem mortos lá no Egito. Então, todos os anos, no 14º dia do mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário hebraico, todos os anos nós vamos comemorar a Páscoa, esse sinal de aliança que existe entre o povo de Deus e o próprio Deus. Assim, diz a palavra de Deus que 1 ano depois, na data certa, Israel estava lá comemorando. Israel estava lá sacrificando o cordeiro, comendo a carne do cordeiro e se preparando para celebrar ao Senhor. E diz a palavra de Deus que, nesse contexto, eles começam a experimentar as intempéries do deserto. Mas o plano de Deus, desde que Deus chamou Moisés para livrar o povo de Israel do Egito, não era ter um pit stop, não era passar um tempinho ali a mais em qualquer outro lugar. O plano de Deus sempre foi tirar Israel do Egito e levar para a terra que mana leite e mel. E aí a palavra de Deus diz que no meio das intempéries do deserto, Moisés separa, conforme o mandado do Senhor, 12 espias. O capítulo 13 do livro de Números fala sobre isso. 12 espias foram separados. E esses 12 espias voltam de lá, 10 deles infamando a terra. E quando eles infamam a terra, diz a palavra de Deus, que eles botam o coração do povo todo a perder. Muito embora Deus tenha feito muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas na saída do Egito, o povo infamou tanto a terra e falou tão mal da terra. Falou, de fato, a terra é boa, tem mana, leite e mel, tem frutos gigantes, mas lá só tem gigante, a gente não tem condição de lutar contra esse povo. E diz a palavra de Deus que o povo todo descreu e eles quiseram morrer no deserto, eles quiseram apedrejar, algumas versões citam, e que eles quiseram se voltar e murmuraram contra o Senhor e contra Moisés. E diz a Bíblia que Deus, quando viu isso do alto do seu trono, no capítulo 14 do livro de Números, Deus diz, olha Moisés, eu estou de saco cheio desse povo. O povo desobediente. Deus não estava falando da desobediência, senão por outra coisa a não ser pela falta de fé. É um povo que não me crê. Eu já cansei de fazer milagre na vista desse povo e o povo não me crê. É impressionante. Eu estou cansado dessa dureza de coração. E a palavra de Deus diz
que Moisés vai interceder pelo povo e pede para Deus não acabar com o povo. E Deus vai lá e perdoa o povo. Mas Deus, no capítulo 14 do livro de Números, ele dá uma sentença. Ele diz, tudo bem, eu vou perdoar esse povo, mas eles não vão entrar na terra prometida. Todo mundo que tem de 20 anos para cima, o cadáver vai morrer no deserto. Todo mundo que não creu em mim, mesmo eu fazendo milagre atrás de milagre, o cadáver vai morrer no deserto. E os filhos deles, a quem eles dizem que eles serviriam de presa, esses é que vão entrar no Egito, esses é que vão entrar em Canaã, na terra que mana leite e mel. A eles eu vou permitir que entrem, mas todo mundo que tem de 20 anos para cima, que não creu na minha palavra, esses não vão entrar, exceto Josué e Calebe. E a palavra de Deus diz no versículo 34, um fato curioso sobre o que é o deserto. Moisés, eles vão ficar aí 40 anos no deserto. Para cada dia que pesquisaram a terra, 1 ano. Passaram 40 dias pesquisando a terra? Foi. Então são 40 anos no deserto. E vocês vão conhecer o meu afastamento. Deserto é lugar de afastamento de Deus. Deserto é lugar onde as coisas acontecem no mínimo possível. Deserto é um negócio que crente passa, que o povo de Deus passa, mas não é o ideal de Deus para os seus filhos. Porque deserto é lugar de afastamento de Deus. No deserto milagre acontece? Acontece. No deserto Deus dá livramento? Dá, mas no mínimo possível. Porque Deus disse para o povo naquela oportunidade, vão passar 40 anos no deserto e vão conhecer o meu afastamento. Deserto é lugar onde Deus está afastado. Embora ele não desampare o seu povo. E a primeira coisa que aconteceu quando Deus disse isso, é que no ano seguinte, no 3º ano da saída do Egito, eles não celebraram a Páscoa. Porque se Páscoa é um sinal, é uma aliança festiva de Deus com Israel, deserto não é lugar de festa, então não tem Páscoa. Passaram 39 anos no deserto sem saber o que era comemorar a aliança festiva com Deus. Sem saber o que era comemorar a Páscoa. Passaram 39 anos no deserto assim. E a palavra de Deus nos diz que o espírito do povo estava tão voltado para as circunstâncias difíceis do deserto, que nesse contexto do deserto, do afastamento de Deus, da falta da presença abundante e poderosa do Senhor, daquilo que sobrepuja da parte de Deus sobre nós, nesse contexto surge o maná. A palavra de Deus diz que o maná, no capítulo 16 do livro de Êxodo, era um pão que foi providenciado para o deserto. A Bíblia diz que quando os israelitas chegaram, 1 mês apenas depois que eles saíram do Egito, eles chegaram no deserto de Elim, no deserto de Sim, que ficava entre o deserto de Elim e o Monte Sinai. 1 mês só depois, eles tinham acabado de ver grandes sinais de Deus, e só 1 mês depois, no 15º dia do 2º mês da saída do Egito, diz a palavra de Deus que o povo se deparou com a escassez de comida, com a falta de água, e começou a murmurar, aquele alvoroço se formou, quiseram apedrejar Moisés, quiseram apedrejar Arão, e Moisés se pôs a clamar ao Senhor mais uma vez, e no nome do Senhor, o Senhor respondeu para Moisés e disse, Moisés, eu vou mandar carne para esse povo, e eu vou mandar também comida, um pão que vai descer do céu. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 16, que o maná então foi providenciado nessa circunstância de deserto. Só que o maná, ele tinha algumas limitações. A palavra de Deus diz que era uma provisão de Deus. Maná é bom porque é provisão do Senhor, mas é para uma situação específica. Era uma provisão de Deus para não deixar o povo morrer de fome no deserto. Mas o maná tinha algumas limitações. A palavra de Deus diz no versículo 20, que se você não fosse lá buscar o maná, e se você pegasse um pouquinho mais do que deveria pegar, tinha uma medida certa para todo mundo pegar a porção certa de maná para cada dia. Todo dia o povo tinha que ir lá, levantar, colher um pouquinho de maná, levar para casa e comer daquele pão. Mas se você pegasse demais e deixasse para o dia seguinte, a palavra de Deus diz no versículo 20, que o pão estragava, fedia e dava bichos. Era uma bênção que não servia para o dia seguinte. Era uma bênção que não se prolongava. Era uma bênção que a durabilidade dela era pouca.
A palavra também diz que o maná, se você não fosse lá no horário certinho buscar, você perdia a chance, derretia e você não tinha mais como colher. Isso me lembra o modelo do Antigo Testamento, do sacerdócio do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote, ele só podia comparecer no Santo dos Santos, tinha um lugar santo, onde todos os sacerdotes se reuniam, e tinha o local Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde ninguém podia entrar, qualquer um não podia entrar, só o sumo sacerdote, e ele só podia entrar uma vez por ano, data marcada para entrar no Santo dos Santos, só uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados dele e pelos pecados do povo. E dizem alguns estudiosos que a situação era tão séria, que nessa única vez do ano, ele ainda era obrigado a amarrar uma corda na perna. Porque se ele entrasse lá com falta de consagração e o corpo dele tombasse morto, dentro do Santo dos Santos, onde permanecia a pujança da glória de Deus, as pessoas não podiam entrar no Santo dos Santos, não tinham essa liberdade, elas só podiam chegar e puxar pela cordinha o corpo morto do sumo sacerdote. O maná era assim. Se você não comparecesse naquele horário, naquela hora, naquele dia, na hora certinha, derretia e você perdia a vez. Então o que era maná? Maná era comida de deserto. Maná era uma comida que, glória a Deus, Deus providenciou para o deserto, mas tinha suas limitações. Porque deserto é local de afastamento de Deus. Deserto é um local onde as coisas não brotam muito bem. Deserto é um local onde a unção da multiplicação parece que não funciona muito bem. Onde as promessas parecem que não se cumprem muito bem, as coisas parecem que andam pela metade. E como as coisas andam pela metade, não tem Páscoa, só tem maná. E maná é para você não morrer de fome. Glória a Deus por isso. Porque Deus providencia tudo. E é por isso que nesta noite eu estou aqui, clamando a Deus que essa palavra se cumpra em minha vida e na sua vida. Que o nosso maná vai acabar. Porque é tempo de nós deixarmos esse deserto para trás. Se maná é comida de deserto, e maná vai acabar, porque o nosso deserto está no fim, em nome de Jesus. Deus, o que você passou a vida inteira comendo, vai ter que acabar um dia. Por mais gostoso que ele seja, por mais que ele te dê essa sensação de segurança, por mais que o nome seja até bonito, ainda que a gente não saiba muito bem o que significa, porque diz que quando o povo de Israel saiu e olhou lá aquele negócio branco, feito uma semente de coentro ali, que cobria a face da terra, eles começaram a repetir, manhu, manhu, que significa o que é isso? Porque eles não sabiam dar o nome àquilo, de tão diferente que era aquele pão que descia do céu. Mas a palavra de Deus nos mostra que chegou um dia, como nós lemos nesse capítulo 5 do livro de Josué, que Israel foi separado pelo Senhor para viver o cumprimento da sua promessa. Chegou o tempo de entrar na terra prometida. E quando chegou esse tempo, a Bíblia diz que depois que eles revalidaram os seus votos, renovaram a sua aliança para com o Senhor, a palavra de Deus diz que eles ali chegaram, e quando eles chegaram lá, logo depois que eles estavam de circuncisão feita, a primeira coisa que voltou, o que foi? Foi a Páscoa. Porque deserto não era o lugar de Páscoa, mas nos pés de Canaã era. Porque os pés de Canaã é local onde a gente vai viver o cumprimento das promessas de Deus. Acabou o deserto. Chegou o tempo de voltar a celebrar a Páscoa. A palavra de Deus diz que esse nosso Deus é tão tremendo, tão soberano, é tão detalhista, é tão acima de tudo e de todos, que a Bíblia diz que quando Israel chega aos pés da muralha de Jericó, e está ali instalado em Gilgal, esperando sarar a marca da circuncisão, a palavra de Deus diz que no 14º dia do mês, era o dia que eles estavam ali, e a primeira coisa que eles fizeram foi celebrar a Páscoa. E a Bíblia diz que eles comeram, olha só esse detalhe, que vai se cumprir nessa profecia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando eles chegaram lá, o que foi que eles comeram? Depois que eles celebraram a Páscoa, eles comeram do fruto da terra do ano antecedente, antes de acabar o maná. Você está aqui? Está comendo de maná na sua vida profissional? Está comendo de maná na sua vida familiar? Está comendo do maná na sua vida afetiva? Na sua vida financeira? Está comendo do maná na sua vida profissional? Sei lá, qualquer coisa que você passe aí pela cabeça, que passe pela sua cabeça.
mas já tem um fruto do ano antecedente sendo preparado e separado por Deus para você, lá para essa terra para a qual Ele vai te levar. Você está aqui, não está nem semeando, nem plantando, nem colhendo, para um lugar para onde Deus ainda vai te levar, para uma atmosfera para onde Deus ainda vai te levar, mas já tem um fruto lá sendo preparado pelo Deus provedor para a tua vida, em nome de Jesus. Deus não vai deixar faltar nada. Na hora de acabar o maná, é porque é hora de acabar o deserto. E na hora de acabar o deserto e o maná, é hora de nós entrarmos em Canaã e comermos das novidades da terra prometida. A palavra de Deus diz que eles celebraram a Páscoa, comeram do fruto da terra do ano antecedente, ou seja, de um fruto que eles não trabalharam para ter, mas que já era deles, porque o Deus da graça acrescentou na vida deles. E quando eles comeram do fruto da terra, diz a palavra de Deus, que no dia imediato, no dia seguinte, acabou o maná. E a palavra de Deus enfatiza, e nunca mais os filhos de Israel comeram do maná, mas no mesmo ano, eles comeram das novidades de Canaã. Eu vou viver isso na minha vida. Estão chegando dias em nossas vidas em que o maná vai acabar, porque é hora do deserto acabar, porque é hora de nós sentarmos na mesa e comermos da abundância da terra que mana leite e mel, que o Senhor já preparou para nós. É tempo de prepararmos o nosso coração para abrirmos mão de tudo aquilo que a gente acha que sem aquilo a gente não pode viver. Mas que o Senhor está dizendo, eu tenho mais para te dar. Eu não te separei para isso, para viver do mínimo, para viver do pouco, para viver de algo que vai faltar, ou de algo que você não consegue usufruir direito. Eu não te separei para isso, para ficar vivendo assim, desse jeito, como se estivesse tentando equilibrar as coisas e não tivesse espaço para respirar, como se você estivesse com uma vida contada nos dedos. Eu não vim para isso, disse o Senhor Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu não vim para esse pouco. Eu não vim para esse negocinho contado. Eu não vim para esse negócio que você não consegue entrar na minha presença e permanecer. Tem horário marcado para ir uma vez por ano. Eu não vim para isso. Jesus não veio para que a gente fique ali dependendo de um negocinho que a gente sabe que vai acabar porque é temporário. Que a gente sabe que não vai durar muito tempo em nossas vidas porque é contado. Porque é um negócio que é para uma circunstância de deserto. Jesus não veio para isso, para que a gente fique apegado a esse negócio. Ai, sem isso eu não posso viver. Como é que eu vou viver sem esse emprego? Como é que eu vou viver sem isso? Como é que a gente vai viver lá em outra cidade que eu não sei nem para qual Deus vai nos levar? Quando Deus vai sinalizando a porta de saída para a gente. Muitas vezes, se a gente passou muito tempo acostumado com o maná, com aquilo que representa o maná nas nossas vidas, a primeira coisa que a gente faz, muito naturalmente, é temer. É temer pelo que vem. Como é que eu vou viver assim? Vamos citar, por exemplo, a vida profissional de muitos. Passou a vida inteira, 20 anos, quase na época de se aposentar, vivendo daquele jeito, trabalhando naquele lugar, sem fazer outra coisa. E de repente, a pessoa se acostumou com aquilo. E a pessoa só vive daquilo. E o sustento da casa, da família, dos filhos, foi só aquilo. Como é que de repente você chega e diz, Deus chega para você e diz, está na hora de acabar? A primeira coisa que você faz é temer, mas Deus, daqui eu tiro o meu sustento, eu pago a minha luz, eu pago as minhas contas, eu pago o colégio dos meninos, isso quando dá para pagar, quando dá, porque já tá difícil com esse, como é que eu vou viver sem esse? Deixa eu te contar uma historinha. Lá no Maranhão, eu era funcionária pública. E chegou uma época, embora eu já tivesse estabilidade, chegou uma época em que houve uma reviravolta e Deus falou comigo que Ele ia me tirar daquele local. E eu já tinha assumido o ministério pastoral. Eu já dirigia uma igreja. E eu fiquei, mas Deus, eu vou viver só para a obra? Tá difícil. Porque eu sei que pastor sofre.
Eu sei que viver dependendo da obra é dureza. Eu sei que tem gente que não tem misericórdia. Eu sei que tem gente que só sabe olhar para os maus exemplos e dizer que pastor é ladrão. Para mim está muito bom aqui. Eu posso muito bem conciliar os dois trabalhos, o ministério e a minha vida profissional, para eu não ter que ficar dependendo de igreja. Eu tinha isso no meu coração. E Deus falou, vou tirar. Eu, ai, Jeová, tem de misericórdia. E entrou um irmão, nesses dias que eu estava vivendo isso, entrou um irmão lá na sala, um crente, que ele sempre chegava dando a paz do Senhor, daquele jeito pentecostal de ser da gente. Paz do Senhor, meus queridos, meus irmãos e tal, e chegava profetizando. Ele olhou do nada para mim e disse, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu, pronto, lá vem Deus se meter na minha vida de novo. Lá vem, oh meu Deus, o pior é que eu não consigo me esconder. Onde eu estou, Deus me acha, é impressionante. E lá veio ele. Eu tenho uma historinha para te contar que eu estou sentindo que é de Deus no meu coração. Vocês já devem ter ouvido essa história, mas se não ouviram, vão ouvir. Se já ouviram, vão ouvir de novo. Olha, tinha um rei, que ele tinha terras muito fartas. E nessas terras fartas, um dia ele resolveu dar uma volta com o mordomo. E esse mordomo dele ia anotando tudo que a terra tinha. E o rei percebeu que todo mundo na terra era rico. Só tinha um homem que tinha uma vaquinha que ele não conseguia prosperar de jeito nenhum. E aquele homem foi me contando aquela história. Ele disse, o rei disse, quando chegou no seu palácio para o seu mordomo, está todo mundo vivendo bem? Tá. Está todo mundo muito bem? Tá. Só aquele homem da vaquinha não está, né? E o mordomo, não está. E o rei virou para o mordomo e disse, vamos fazer o seguinte, joga a vaca no brejo. Mata a vaca. E o mordomo, não, meu rei, meu senhor, o senhor não viu que o homem só tem aquela vaca? Aquela vaca é todo o sustento da casa daquele homem. E o rei, irredutível, ele disse, mata a vaca, joga a vaca no brejo. Eu não quero aquela vaca nas minhas terras. E o mordomo, muito contragosto, foi lá e matou a vaca. Jogou a vaca no brejo. E a vaquinha morreu. E o mordomo não conseguiu viver com o peso da consciência, pediu as economias dele para o rei e foi viajar pelo mundo. Passaram-se 10 anos. Ele resolveu voltar porque o remorso era muito grande. Ele volta e diz consigo mesmo, eu vou voltar para aquelas terras, vou procurar aquele homem cuja vaca eu matei e vou devolver todo o resto das minhas economias para ele. E ele vai lá. E quando ele chega lá na fazendinha do homem, ele percebe que as terras já eram diferentes, as terras já eram bem tratadas, elas já eram bem trabalhadas. E ele começou a dizer para si próprio, bom, o homem cuja vaca eu matei, naturalmente ele teve que vender até as terras. Mas eu vou bater aqui na porta e perguntar para onde ele foi. E ele bateu lá na porta e surgiu um homem na porta, bem afeiçoado. E de repente ele começou a travar um diálogo com aquele homem e começou a perguntar, olha, eu sou um ex-mordomo do rei, tinha um homem aqui que morava aqui há uns 10 anos, eu queria saber onde ele está. E o homem que atendeu a porta disse, sou eu mesmo. Ele disse, não é possível que seja o senhor. Quando eu vim lhe visitar aqui, o senhor era um homem magrinho, mirradinho, os filhos tudo aí sem camisa, sem roupa, tudo passando necessidade. O senhor tinha uma vaquinha, que dessa vaquinha o senhor tirava o leite, fazia o queijo, vendia o queijo na feira, vendia o leite, e era tudo que vocês tinham. Sou eu mesmo, disse o homem. E o mordomo disse, eu queria lhe pedir perdão, porque fui eu quem matei a sua vaca. O homem abraçou o mordomo e disse, meu senhor, muito obrigada. Porque quando a minha vaca morreu, eu fui descobrir o meu verdadeiro potencial. Antes, eu era limitado à vaca. Hoje, Deus me deu outro tipo de vida para a honra e glória do Senhor. Às vezes, glória a Deus, tudo que nós temos é uma vaquinha pela qual a gente fica apegado. Às vezes a gente olha para ela e acha que a gente não consegue viver sem ela. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer que o maná vai acabar, que a vaca vai morrer e Deus vai te fazer prosperar onde quer que pisar a planta dos teus pés, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui só para que você seja preparado. Você não vai poder fazer nada a não ser crer. Eu não estou dizendo que você vai entregar o seu maná. Eu não estou dizendo que você vai abrir mão daquilo que Deus já lhe deu. Eu estou dizendo que na hora que Deus tirar, é para você estar preparado, porque Deus vai te dar algo melhor, algo que não acaba, algo que não estraga, algo que vai ficar marcado na tua vida para sempre, em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo, prepare-se, porque a sua vida vai mudar, se você crer no nome do Senhor Jesus Cristo.
Se você tomar posse daquilo que está para vir sobre você, em nome de Jesus, vai transformar. Deus vai fazer uma reviravolta. As coisas antigas vão passar. E eis que tudo vai se fazer novo, em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vantagem de nós termos um pão diferente. Um pão que não estraga. Essa é a vantagem de nós vivermos na presença de Deus e conhecermos sem limitações, experimentarmos sem limitações, sem coisas que nos oprimam a presença de Deus. Desfrutarmos da maravilhosa plenitude, da bênção do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. É diferente. É diferente da gente ficar vivendo apegado a coisas que acabam, apegado a unções que são passageiras, apegado a momentos que, quando a gente mal sai da igreja, parece que tudo já ficou lá dentro, lá em cima do altar. Aqui em cima do altar é fogo puro, aleluia, glória a Deus. E na hora que a gente atravessa a porta, parece que a coisa acabou, a unção ficou para trás, a unção não acompanha a gente dentro de casa, as coisas não fluem, a família não muda, e o maná parece que acaba. Eu estou aqui nesta noite para dizer para você, vai acabar o maná, porque chegou a hora desse deserto passar, em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que é hora de você experimentar de um pão que não acaba, que se chama Jesus Cristo, na sua plenitude. A palavra de Deus diz que Jesus nos dá o exemplo de como ele é tão superior ao maná. Quando ele está discutindo, quando ele está falando, melhor dizendo, de si próprio, para os judeus, a palavra de Deus diz no livro de João, no capítulo 6, que Jesus, fazendo uma comparação com o maná, ele se mostra como um pão muito superior. A Bíblia diz que Jesus fala que ele era o autor da vida, que ele era o pão que veio de Deus para alimentar o mundo, que ele era aquele que tinha capacidade de dar vida verdadeira ao mundo. E os judeus logo começaram, mas como é isso? E Jesus, para acabar com a história, ele diz no versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas este aqui é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra, mas viva, disse Jesus. E este é o pão que desce do céu. Eu sou o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer tenha vida eterna. E o pão que eu tenho para dar é a minha vida que eu darei em resgate do mundo. Aí na mesma hora os judeus continuaram no mimimi. Mimimi, como é que pode? Como é que esse aí vai dar a carne dele para a gente comer? E Jesus disse, em verdade vos digo, que se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é comida, e o meu sangue é bebida para todos aqueles que de mim se alimentam, porque assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo por ele, assim também todos aqueles que comem da minha carne, bebem do meu sangue, se alimentam por mim, assim também viverão por mim, disse o Senhor Jesus Cristo, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná no deserto e morreram, mas o meu caso é diferente, porque eu tenho vida para dar para todo mundo que de mim se alimentar, disse Jesus. É diferente. Jesus é um pão superior. Estar na presença de Deus e viver o tempo de Deus, na vontade de Deus, é viver de bênçãos que nunca mais vão se esgotar. É desfrutar de coisas que nunca mais vão se extinguir. É desfrutar de um momento com Deus que nunca mais vai ser apenas um momento, mas vai ser para todo sempre, em nome de Jesus. E a proposta que Deus tem para te fazer nesta noite, querido, é que Ele quer trocar a tua vida, Ele quer trocar o tempo da tua vida, Ele quer renovar a tua história, Ele quer fazer tudo novo, porque Ele quer te fazer conhecer da plenitude da bênção dEle, que Ele tem para realizar na tua história, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu finalizo essa mensagem nesta noite, enfatizando, mais uma vez, vai acabar. O teu maná vai acabar. Mas Jesus Cristo vai te alimentar de um pão superior,
de uma bênção que não acaba, de uma unção que não se esgota, de uma unção que não tem limites, que é a unção que vem do alto do trono de Deus. É um relacionamento superior com Deus. É um relacionamento diferente com o nosso Deus. Não é uma coisa limitada que a gente não consegue compreender muito bem o que é que Deus está fazendo, muito bem porque que as coisas não mudam. Não é isso. Deus vai mudar e você vai se alimentar de algo superior no nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu vou fazer então? Quando chegar o tempo, que eu creio e profetizo que está breve no nome de Jesus, creia e receba. Creia e receba. Creia e receba de Deus que você não vai mais viver de maná, mas que você vai começar a comer de um fruto que já está sendo preparado para você lá naquele lugar. Lá naquele lugar. De um fruto que você não plantou, não semeou, não fez nada para merecer, mas que você vai experimentar das mãos do Deus da graça. Em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só quero que você creia e tenha fé que essa história vai mudar. Que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas tudo que você abrir mão, você vai receber coisas infinitamente melhores no nome de Jesus. Não se preocupe. Como disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Não fique ansioso por coisa alguma, como disse Jesus em Mateus 6, a partir do 25. Por que vocês andam tão ansiosos? Por que vocês andam tão solícitos quanto o que comer ou quanto o que vestir? Por acaso o corpo não é mais do que a vestimenta e a vida não é mais do que o mantimento, disse Jesus. Por que vocês andam tão preocupados? Observem, disse o Senhor Jesus Cristo, as aves do céu, elas não plantam, elas não cegam, elas não semeiam. Mas vosso Pai Celestial que está nos céus, ai, sustenta todos os dias, disse Jesus. Observem os lírios do campo, por que vocês andam tão preocupados? Qual de vós, com todas as vossas preocupações, poderão acrescentar um côvado à vossa estatura? Observem os lírios dos campos, eles não tecem, eles não fiam, eles não trabalham, mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu melhor do que qualquer um deles. E se Deus trata assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto melhor Ele fará a vós, homens de pequena fé. Por isso eu lhes digo, trabalhem não pela comida que perece, ou pela vestimenta que se vai, mas buscai, diz o versículo 33, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor. Aleluia! Busca o reino de Deus. O que eu tenho que fazer? Meu maná vai acabar. Busca o Senhor, porque Ele é o pão da vida que vai fazer com que nada te falte, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Acho até que eu estourei meu horário. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Eu espero que Deus venha cumprir essa palavra em nós. É tempo de você sair do deserto. Para sair do deserto você tem que saber abrir mão do maná. Mas na hora de acabar o maná, significa dizer que você já vai ter experimentado das delícias de Canaã. Antes de acabar esse maná, você já começa a comer das delícias de Canaã. É o que nos mostra a palavra de Deus. Porque o nosso Senhor, Ele é conhecido como Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que não falha em nos alimentar, em nos sustentar, em providenciar para as nossas vidas aquilo que é necessário para que nós possamos sobreviver e viver abundantemente na presença dEle. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite, para que você que crê, no nome do Senhor Jesus Cristo, você possa viver essa palavra. Tem muita coisa que a gente até aqui só viveu pela metade. Eu só viveu o mínimo, porque talvez em algumas áreas da nossa vida, nós estamos enfrentando alguns desertos espirituais. Nós damos graças a Deus pelo maná. O maná é bênção de Deus. Mas é algo que é o mínimo para aquela circunstância. É tempo do maná acabar. Porque é tempo do deserto acabar. É tempo de abrirmos mão desse maná. Porque é tempo desse deserto passar. E nós conhecermos a bênção abundante do Senhor. A boa medida, recalcada, sacudida e
transbordante que o Senhor promete na palavra dele. Deus tem isso para você, meu irmão. Deus não tem uma vida de mínimo. Deus não tem uma vida onde o pouco contado é tudo que você tem. Deus não tem só o maná. Deus tem o pão vivo que desceu do céu. Talvez algumas pessoas que estão aqui passaram a vida inteira sem conhecer Jesus, mas pela graça de Deus conheceram o maná. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que você comeu de maná até hoje, mas se hoje você corajosamente depositar a sua vida no altar de Deus e entregar a sua vida a Jesus, hoje você vai deixar de comer maná para comer do pão vivo que se chama Jesus Cristo. A sua vida vai mudar. Então, no nome de Jesus, Deus te chama. Se tem alguém aqui neste lugar que está nessa situação, eu nunca confessei Jesus, eu nunca confessei o nome do Senhor Jesus Cristo, nunca falei, nunca entreguei a minha vida para Ele. Hoje, o Senhor te chama. O Senhor te chama para deixar de viver contando com o mínimo e passar a conhecer a vida abundante que Ele nos promete na palavra dEle. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você levante a sua mão aí no seu lugar. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor. Se você quer que o Senhor hoje te faça conhecer uma nova história. Levanta as tuas mãos aí. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém aqui, sem perder tempo, você não vai ser constrangido nem forçado a nada. Levanta a tua mão sem perder tempo. E pede para Deus: Deus, hoje eu quero sair desse deserto. Eu quero deixar de comer maná. E quero comer das delícias de Canaã. Levante a sua mão aí no seu lugar. Se ninguém levantou, é porque eu entendo que todo mundo aqui é cristão, crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Levante a mão você que já foi alcançado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar então por você. Nós passamos por várias etapas espirituais em nossas vidas. Acabou, querido. O deserto acabou. Em nome de Jesus, acabou esse deserto. Eu profetizo isso sobre a sua vida. No nome do Senhor Jesus. É tempo de você entrar e comer de um fruto poderoso na presença de Deus. É tempo de você começar a viver uma aliança poderosa no nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você encurve a sua cabeça aí onde você está. E no nome do Senhor Jesus, que você faça essa oração. O que Deus está te falando? Eu não preciso te mostrar nada. Eu tenho certeza que a palavra por si só já te revelou. O que é esse maná que vai acabar? Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E que você agradeça a Deus por esse maná ter existido na sua vida. Mas que você tenha fé para concordar com Deus que é tempo desse maná ficar para trás. Porque você vai deixar o deserto para trás em nome de Jesus. Vem um fruto novo sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Vem obras novas. Vem uma unção nova. Vem poder de Deus sobre a tua vida. Vem virtude de Deus sobre ti. Vem um tempo novo de Deus sobre ti. Em o nome de Jesus. Começa a falar e começa a profetizar e a engrandecer o nome do Senhor. Se você é batizado em línguas estranhas, fale, profetize, engrandeça o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo bradar na tua vida, em nome de Jesus.